Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, caros alunos, amigos internautas que acompanham esse belíssimo projeto do Diário do Nordeste em parceria com o Colégio Ari de Sá. Estamos aqui hoje para compartilhar com vocês as questões propostas, resoluções das questões propostas do fascículo 7, tá? Bem, nós iniciaremos com a questão de Química, que é da competência 3, habilidade 8, que fala o seguinte: uma mistura com vários plásticos foi colocada e agitada em um pote de sorvete contendo a sua metade da capacidade de água. Em seguida, os pedaços que flutuaram foram retirados com auxílio de uma peneira e então transferidos e agitados em outro pote de sorvete contendo uma solução de álcool. Os pedaços decantados também foram retirados dessa solução e transferidos para um outro pote contendo uma solução com água e sal, tá? O processo que possibilitou que diversos tipos de plásticos em água e nas soluções aquosas corresponde a que tipo de processo, tá certo? Então, o comando da questão fala o seguinte: ele quer que você diga que processo mecânico de separação possibilitou a separação desses diversos tipos de plásticos que mostram essa figura. Se você observar, esse esquema de separação começa com 4 tipos de plásticos. Quando ele coloca em água, separam 2 tipos de plásticos para um lado, mais 2 tipos de plásticos para o outro. Na solução de álcool, um plástico flutua, o outro não. Na solução de água e sal, um plástico flutua, o outro não. Bem, se nós estamos observando um processo de separação de sólidos com densidades diferentes, com auxílio de líquidos ou soluções, como você queira, com densidade intermediária, trata-se de um processo de separação de sólidos com densidades diferentes. Logo, esse processo é chamado de flotação. Veja bem, a flotação nada mais é do que separar 2 tipos de sólidos com densidades diferentes com auxílio de um líquido que possua densidade intermediária. Você deve acompanhar, por exemplo, nos seus livros, que a flotação é bem característica quando o cara pega pó de madeira e limalha de ferro, né? Ou então pozinho de ferro. Os dois misturados, adiciona-se água, a madeira flutua, o ferro fica no fundo do pote, podendo separar os 2 materiais por esse processo chamado de flotação. Então, de acordo com o comando da questão, ele pergunta: que processo possibilitou a separação desses diversos tipos de plástico? Você vai marcar aí, então, na questão 1 proposta, item correto, item D de dado, flotação. Olá, caros alunos, amigos internautas, é um prazer estar de volta para comentarmos mais essas questões. Pega aí o seu fascículo, por favor, questão 3 proposta. Diz assim: sistema de iluminação natural tubular. O sistema de iluminação natural tubular, Solatube, possui 3 partes. Primeiro, zona de captação, composta do domo, que capta o equivalente a 2 vezes a área de seu furo em luz. Parte 2, zona de transferência, composta de dutos de alumínio revertidos contra a corrosão e internamente por um filme patenteado que é conhecido como Spectra Light Infinity, que tem 99,7% de reflexibilidade interna. E terceiro, zona de difusão, composta de difusores de 2 tipos, responsável por garantir a difusão da luz nos ambientes internos de forma a permitir que esta seja projetada, e também por garantir estética e ou qualidade de acabamento, dependendo do tipo de instalação necessária. Por um processo semelhante ao que ocorre em fibras óticas, conhecido como reflexões sucessivas, a luz captada passa por esses dutos, chegando até 15 metros de distância sem perdas significativas, mesmo realizando até 2 curvas de 90 graus. Não deveria ser uma preocupação apenas em épocas de crise hídrica, como a que vivemos hoje, mas sempre. A utilização de iluminação natural é algo que merece atenção, e iniciativas como a desse projeto deveriam ser divulgadas. Levando-se em consideração os fenômenos ópticos envolvidos, temos que a luz solar captada sofre. Então vamos entender o processo. A luz, olha para a imagenzinha, a luz vem como radiação do Sol, passa por um domo, entra num tubo de alumínio que tem um revestimento que tem a capacidade de refletir 99,7% da luz. Depois ela passa por difusores onde ela é espalhada. Então vamos aos itens aqui.
Ele quer saber o seguinte: a luz solar, na parte que ela é captada pelo domo, qual é o fenômeno físico óptico envolvido? A letra A, gente, diz que é reflexão ao chegar no domo. Pensa bem, se a luz está chegando no domo e sofre uma reflexão, ela vai voltar. Então não tem como você canalizar essa luz ou tubular essa luz para o ambiente que você deseja. O item é falso. A letra B fala sobre a refração nas partes internas. Uma olhada com mais calma no texto, você percebe que ele fala sobre as partes internas, comparando as partes internas a uma fibra ótica. Você lembra qual é o fenômeno principal que ocorre nas fibras óticas? É a reflexão interna total. A luz ela toca na fibra e sofre várias reflexões até sair. Lembrando que para isso ocorrer, a fibra ótica ela é feita de vidro e ela tem dois índices de refração, o núcleo e o revestimento, ou também chamado de casca, aonde o núcleo é o meio que oferece mais resistência e a casca o meio que oferece menos resistência, ou como a gente costuma chamar, refringência, que é o grau de dificuldade que a luz sofre ao passar. Ele fez questão de dizer que esse material também tem dois índices, quando ele diz que o tubo é feito de alumínio, mas revestido de um outro material reflexivo. O fenômeno aqui seria da reflexão, mas veja, a pergunta da questão não é sobre o que acontece no tubo de alumínio, e sim sobre o que acontece no domo. Portanto, o item também está errado. A letra C fala sobre a reflexão ao passar pelos difusores. O texto deixa claro que os difusores apenas têm a função de espalhar a luz, não de refleti-la. A letra D é um erro clássico que acontece. A letra D está falando sobre a mudança na frequência ao refratar-se. Vale lembrar que a frequência ela depende apenas da fonte emissora. A frequência vai mudar quando a fonte emissora muda. Não houve mudança na fonte emissora, então a frequência ela permanece constante durante todo o trajeto. Agora a letra D, mesmo estando errada, ela dá uma ideia do item correto, que é o item E. Porque a letra D falou sobre a refração no domo. Veja o sentido. A luz solar, a radiação solar, ela veio, toca no domo, que é uma superfície de vidro, e essa luz atravessa. Se você der uma olhadinha com calma no próprio desenho, na própria imagem da questão, você vê a luz sofrendo um desvio. Esse desvio é uma mudança na velocidade que a luz sofreu. E essa mudança na velocidade da luz fisicamente caracteriza um fenômeno chamado de refração. Portanto, nós temos como gabarito da questão 3, proposta a letra E. Olá, caros alunos, estimados colegas. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Aridsá, Diário do Nordeste. E hoje nós vamos estar comentando algumas questões de biologia acerca deste fascículo de Ciência da Natureza. E a questão que nós vamos comentar agora seria a questão de número 11, que diz: um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados estão disponíveis na tabela. Constituinte glóbulo vermelho, número normal 4,8 milhões, paciente 4 milhões. Glóbulos brancos de 5 a 10 mil para cada milímetro cúbico de sangue e o paciente é 9 mil. Plaquetas de 250 mil a 400 mil para cada milímetro cúbico de sangue e o paciente tinha 200 mil a cada milímetro cúbico de sangue. Entendamos o seguinte: muitas das nossas doenças podem ser identificadas a partir de um exame simples e rápido, conhecido como hemograma completo, que faz a medição daquilo que nós chamamos de hematócrito, que seria a porção de hemácias no nosso elemento figurado. A questão do leucograma, que vai analisar a quantidade de leucócitos que nós temos e os tipos específicos de leucócitos, bem como elas também nos vão indicar o formato e a quantidade das nossas plaquetas. Quando nós analisamos, por exemplo, acerca do hemograma, o hemograma, ao me mostrar um número de hemácias muito elevado, isso é conhecido lá como a gente chama de eritrocitose. Mas eu também posso ter um número de hemácias abaixo daquele valor esperado, que é o que a gente chama de valor de referência, que é o que eu também posso chamar simplesmente de eritropenia. Quando eu tenho um número de leucócitos acima do normal, nós chamamos isso de leucocitose. Quando nós temos um número de leucócitos abaixo do normal, nós chamamos isso de leucopenia.
Quando nós temos um número de plaquetas acima do normal, isso é trombocitose. Quando está abaixo do normal, é trombocitopenia. E esses quadros, eles podem me indicar uma série de situações. Por exemplo, quando eu tenho lá uma eritropenia, uma redução do número de hemácias, isso vai me ser como base para identificar, por exemplo, uma doença conhecida como anemia, onde eu tanto posso ter a redução da hemoglobina nas hemácias, ou então a alteração desse formato da hemoglobina, alterando o formato das hemácias e também alterando a quantidade dessas hemácias. Quando eu tenho, por exemplo, uma leucocitose, o número de leucócitos acima do normal, isso indica geralmente uma possível infecção. Quando eu tenho lá uma leucopenia, isso me indica lá um quadro de queda do meu sistema imunológico. A trombocitopenia, que seria lá a redução do número de plaquetas, pode me indicar lá provavelmente um quadro hemorrágico que esteja acontecendo, ou então até mesmo algum tipo de infecção, como no caso de infecções bacterianas. Até mesmo também infecções virais, um exemplo disso seria a dengue. Ele falou que o paciente, no caso, estava cansado, com dificuldade de respirar e sangramento nasal. Esse cansaço e a dificuldade de respirar poderia estar associado à questão das hemácias. Mas quando eu olho na tabela, glóbulo vermelho, o número normal, ou seja, a referência é 4,8, o paciente tem 4 milhões, então ele tem lá um número um pouquinho abaixo daquilo que a gente está esperando, mas nada que poderia justificar tamanho cansaço e tamanha dificuldade em respirar. Se eu analisar os glóbulos brancos, o valor de referência é de 5 a 10 mil e o paciente tem 9 mil. Sendo assim, o paciente não tem nenhum problema relacionado a processo infeccioso ou então queda de imunidade. Quando eu olho para as plaquetas, eu vejo que o número normal seria de 250 mil a 400 mil e o paciente tem 200 mil, ou seja, 50 mil a menos do que o mínimo. Então, nesse caso, isso pode estar relacionado à questão do sangramento, assim como também pode não estar. A gente vê, moçada, que esse número é um número muito pequeno, né? Mas para efeito de questão ou para efeito de gabarito, isso já seria lá considerado como sendo um item correto. E ele diz, relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados do seu hemograma, constata-se que, item A, o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Ok, para efeito de gabarito, estaria correto. O item B diz, o cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos. Opa, cansaço teria a ver com glóbulo vermelho, com hemácia, glóbulo branco não. Então, o item B é muito falso. O item C, a dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos. Opa, acendeu a luzinha, né? Que são responsáveis pela defesa imunológica. Falso. Glóbulo vermelho é responsável pelo transporte de gases respiratórios, seja oxigênio, seja CO2. E, acidentalmente, monóxido de carbono. O item D. O sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos. Falso, né? Glóbulo branco é defesa, sangramento nasal, plaqueta. E o item E. A dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas. Falso também. Dificuldade respiratória teria relação com os glóbulos vermelhos e não com as plaquetas, ok? Dando continuidade às nossas resoluções de questões, tá? Vamos continuar com a questão 2 proposta do fascículo 7, bem? Essa questão também é da competência 3, habilidade 8, e fala sobre o seguinte. Ele diz que atualmente a reciclagem de resíduos agrícolas e agroindustriais vem ganhando um espaço cada vez maior, não simplesmente porque os resíduos apresentam matérias-primas de baixo custo, mas principalmente porque os efeitos da degradação ambiental decorrente de atividades industriais e urbanas estão atingindo níveis cada vez mais alarmantes. Um dos projetos visa a transformação de óleos vegetais utilizados em frituras em biocombustíveis. Para a obtenção do biodiesel, a reação de transesterificação de óleos vegetais com álcoois primários pode ser realizada tanto em meio ácido como em meio básico, conforme demonstra o esquema a seguir. A reação de síntese, geralmente empregada a nível industrial, utiliza uma razão molar de óleo e álcool na proporção de 1:6, na presença de 0,4% de hidróxido de sódio ou de hidróxido de potássio. Porque o meio básico apresenta um melhor rendimento e um menor tempo de reação que o meio ácido. Ele bota nessa questão aqui um esquema de reação, tá? Onde você pode observar um triglicerídeo, certo? Reagindo com álcool, no caso metanol, né? 3 mols de álcool,
na presença de uma base forte, porque é solúvel e base forte vai catalisar o processo de transesterificação junto com o aquecimento, certo? Então, o reagente é um triglicerídeo reagindo com 3 mols de álcool catalisado por uma base forte, que pode ser hidróxido de sódio e potássio. E teremos como produto 3 mols de biodiesel, que são 3 mol de éster de cadeia longa, tá? Mais 1 mol de glicerol. Então a reação é triglicerídeo mais álcool, formando 3 mols de biodiesel mais glicerol, que é um subproduto dessa reação, tá? Daí ele fala no comando o seguinte: por outro lado, um excesso de agente transesterificante, que é o álcool primário, faz-se necessário para a melhor produção do biodiesel devido ao quê? Bem, gente, as reações de transesterificação, ela, na sua essência, não deixa de ser uma reação de produção de éster. Como você sabe, a reação de esterificação, ela é uma reação reversível. Lembra daquela reação de ácido carboxílico mais álcool, forma éster mais água? E se eu tiver éster e botar água, eu formo um ácido carboxílico mais álcool. A reação de esterificação, ela é uma reação que, na sua essência, é reversível. Logo, a transesterificação, na sua essência, também é reversível. Claro que, na indústria, utiliza-se métodos, técnicas específicas para aumentar o rendimento dessa reação e diminuir a reversibilidade dela. Professor, que técnica seria essa? Bem, se você lembrar do princípio de Le Chatelier, a concentração interfere no equilíbrio. E interfere como, professor? Se eu aumento a concentração de reagente, a tendência é que esse equilíbrio se desloque para os produtos. No português, a nossa questão é: se eu aumento a concentração de álcool, a tendência é que esse equilíbrio se desloque para a produção de mais biodiesel e mais glicerol, ou seja, mais produtos. Então, aumentar a concentração de metanol, que é o nosso agente transesterificante, desloca o equilíbrio para a sua esquerda, produzindo mais produtos, tá certo? Então, para a gente, esse equilíbrio será deslocado na produção de produtos e produzindo mais produtos vai ter um maior rendimento, tá? Professor, mas eu não podia colocar mais NaOH? Eu vou dizer, não. Porque se você colocasse mais NaOH, que é catalisador, catalisador não muda a constante. Por quê? Porque ele tanto acelera a reação direta como inversa. Então, nesse caso, o excesso de agente transesterificante, que é o metanol, se faz necessário para aumentar a produção de produtos. Logo, o item correto seria item C. Isso ocorre devido ao caráter reversível da reação. Então, adiciona-se mais metanol para que se produza mais produto e impeça que haja a reversibilidade dessa reação. Então, espero ter contribuído com o seu aprendizado. Tudo de bom e até a próxima. Bora nós para mais uma questão? Dá uma olhadinha aí na 9ª questão das atividades propostas, na página 13. A questão diz assim: a discussão em torno do uso de energia nuclear para a produção de eletricidade permanece atual. Em um encontro internacional para a discussão desse tema, foram colocados os seguintes argumentos. Dê uma olhada aí nos argumentos. Primeiro, uma grande vantagem das usinas nucleares é o fato de não contribuírem para o aumento do efeito estufa, uma vez que o urânio, utilizado como combustível, não é queimado, mas sofre fissão. 2. Ainda que sejam raros os acidentes com usinas nucleares, seus efeitos podem ser tão graves que essa alternativa de geração de eletricidade não nos permite ficar tranquilos. Avaliando os impactos em ambientes decorrentes dessa geração de energia e a respeito desses argumentos, pode-se afirmar que a questão fala sobre uma usina termonuclear, uma usina que vai produzir energia nuclear. A produção de energia, a produção energética, ela é do mesmo modo. Então eu preciso fazer uma turbina girar e essa turbina vai produzir eletricidade. Agora, o que eu vou usar para essa turbina girar é o que vai definir a minha matriz energética. No caso da questão, nós estamos falando de energia nuclear. Então ele vai pegar urânio, ou vai pegar as pilhas, como a gente já costuma dizer, as pilhas enriquecidas, e essas pilhas elas vão produzir fissão nuclear. O item 1 fala justamente sobre esse processo de fissão nuclear. Como é que ele ocorre? Esse material ele vai liberar uma grande quantidade de energia. Ao liberar essa energia, vai esquentar a água, e num processo um pouquinho depois, essa água vai se transformar em vapor.
Esse vapor vai fazer a turbina girar e produzir eletricidade. Então, nesse processo, em nenhum momento nós tivemos liberação de gases que podem produzir o efeito estufa. E essa é uma das grandes vantagens da usina nuclear. Agora a gente pode colocar outras, por exemplo, ela precisa de um espaço reduzido. Você não precisa ter grandes áreas, produzir grandes impactos ambientais. Eu não vou precisar desmatar uma área, alagar uma área extremamente grande para isso. Isso não vai ocorrer. Então ela precisa de um espaço menor. Outra coisa, ela não deixa tantos resíduos. Então isso é um outro ponto positivo, que é justamente o que esse item 1 ele contempla. E no início da questão ele diz que parece um tema que permanece sempre atual. Por quê? Porque vez por outra a gente tem problemas climáticos. E esses problemas climáticos fazem com que a gente precise de energia nuclear, que ela não depende de fatores climáticos. Então isso é uma grande vantagem. O item 1 parece que ele está falando, se você perceber, sobre as vantagens da energia nuclear. Agora veja o item 2. O item 2 ele mostra sobre alguns raros acidentes em usinas nucleares. Ela também traz desvantagens, que é o que o item menciona. E uma dessas desvantagens é porque depois que você usa essas pilhas, esse urânio, você precisa guardá-los em um local extremamente seguro. Então, nós já tivemos situações onde terremotos, abalos sísmicos, eles geraram trepidações e essas trepidações racharam locais onde esse material estava armazenado. E isso gera uma grande preocupação. Então, é uma desvantagem. Quer ver outra desvantagem? Seria o preço. Você já deve ter percebido que quando às vezes é necessário usar usinas nucleares, a tarifa da sua conta ela sofre variação, porque ela é uma energia mais cara do que as hidrelétricas. E um outro problema dela, para você aquecer a água, a pilha radioativa ela vai aquecer a água. Essa água vai estar extremamente quente e depois eu preciso resfriar essa água. Eu não posso jogar essa água diretamente no curso do rio novamente. Então são alguns problemas. Agora, olhando em aspectos gerais, ela é segura? Sim. Mas a gente pode ficar 100% tranquilo que não vamos ter problemas? Não. Em raras exceções, isso pode acontecer. Então, dando uma olhada com calma nos dois itens, a ideia básica é: o primeiro item traz vantagens, o segundo traz desvantagens. E os dois itens estão corretos. Por isso que, se esses dois argumentos estão corretos, nós podemos marcar a letra D como gabarito. A letra D diz que ambos são válidos porque comparam vantagens e riscos na opção por essa forma de geração de energia. Então ficaríamos com letra D de dado. Vamos à questão de número 14. Ela diz o seguinte: ela tem apenas 1 centímetro de comprimento, a aranha saltadeira imita ser uma formiga. Ela usa desse artifício para proteção e também para facilitar na hora da caça. Uma mosca, por exemplo, nunca se aproximaria de uma aranha se já tivesse visto, mas de uma formiga não teria tanto problema. Tendo em vista que as formigas não são predadoras naturais das moscas, exceto em raras espécies, é impressionante a semelhança dessa aranha com uma formiga. Esse mecanismo adaptativo acima descrito é conhecido como o quê? Bem, primeira ideia que a gente tem que ter quando a gente lê esse texto motivador de tal questão. Quando ele diz que a aranha imita a formiga, esse processo ele não é um processo que ocorre de forma independente naquela espécie. Esse processo ele ocorre para toda a espécie, senão ele é um processo evolutivo. E quando a gente pensa também acerca dessa palavra imitar, esse processo ele não ocorre por vontade própria dessa aranha. Essa espécie de aranha, ela sofreu lá alterações na sua estrutura de forma aleatória que facilitaram a sua sobrevivência no meio e que também de forma casual lhe fez parecer com algumas formigas. Não foi algo intencional. Ela pensou e disse: poxa, vou ficar parecida com a formiga e ao ficar parecida com a formiga vai ser mais fácil para sobreviver. Então a gente tem que ter essa ideia primeiro. E ele diz: esse mecanismo adaptativo acima descrito é conhecido como, e tem a forésia. Forésia, moçada, nada mais é que uma relação ecológica onde um ser utiliza outro como meio de transporte. Um exemplo disso é quando a gente fala lá acerca do Aedes aegypti e acerca do vírus da dengue. O Aedes aegypti ele é o meio de transporte do vírus da dengue. Então eu estou tendo uma relação de transporte. No caso do item B, mimetismo, é quando um ser ele consegue se assemelhar a outro, que é justamente o que está acontecendo nessa questão. A aranha está imitando, se assemelhando a uma espécie de formiga. Isso é um tipo de mimetismo.
O item C, camuflagem? Não, não. Apesar de camuflagem parecer ser a mesma coisa, na realidade não é. Camuflagem, moçada, é quando o ser vivo imita o meio. Tipo o urso branco, né? O urso lá polar, como muita gente chama, ele imita o quê? Ele imita a coloração do ambiente. Então, naquele caso, eu estou tendo uma camuflagem. O item D, amensalismo, também chamado de antibiose. É justamente quando eu tenho dois indivíduos onde uma espécie ela impede, ou seja, ela bloqueia o crescimento de uma outra forma de vida em torno dela. Isso acontece muito com vegetal, que vegetais de grande porte impede o surgimento de plantas de menor porte no seu entorno. Quando a gente pega lá, por exemplo, aquela história do fungo Penicillium notatum e de algumas bactérias, elas produzem a penicilina que impede o crescimento bacteriano, isso seria amensalismo. E no caso do item E seria parasitismo, que é quando um ser se aproveita dos nutrientes de outro ser para poder se manter vivo. Um exemplo disso seria tênia no intestino humano. Então isso seria um exemplo de parasita, tá ok? Então nesse caso, a questão 14, o item correto seria o item B. Valeu! Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.